O capítulo 1 do livro, este livro aqui, vou mostrar aqui mais uma vez, esse livro é da Casa Publicadora, tá? Então, se vocês tiverem interesse em adquirir, é só ir na livraria da CPB, no Céu, deve ter também aí no Céus do Capão Redondo, né? O Mini Céus, ou então pela internet vocês conseguem pelo site da CPB, tá? O tema de hoje é O Céu Não é o Limite, né? E fala sobre como a gente aumenta a nossa capacidade de crer. E o texto bíblico que ela traz é o texto que está em Isaías 55, versos 8 e 9, que diz assim, ó: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente vai falar hoje crer, sobre crer quem é Deus. E ela começa trazendo uma ilustração que eu quero trazer para você. Em algum momento da sua vida, você já teve a oportunidade de parar e olhar o céu estrelado? Sem ser em São Paulo, que não dá para ver quase nada, só dá para ver os pontinhos. Mas o céu estrelado mesmo, que é aquela tanto de pontinho branco que às vezes chega até a fazer uma poeira assim atrás. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. E eu não sei qual foi a reflexão que você fez quando você olhou isso pela primeira vez. Não faz muito tempo que eu tive essa experiência, assim, de verdade, assim. Já tinha visto o céu, assim, no interior e tal, mas este ano eu pude ver um céu estrelado de uma maneira que isso ficou tão marcado na minha mente que eu falei assim, gente, como é incrível. Eu até fiquei assim, será que eu gosto mais agora do pôr do sol ou da noite estrelada, né? Porque eu sempre gosto de admirar o pôr do sol. Foi tão assim, inexplicável que eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência. E ela faz essa reflexão para mostrar, para pensar assim, tipo, quem somos nós dentro deste mundo inteiro, dentro deste universo? Quem é o nosso, onde está o nosso sistema solar? E o nosso sistema solar é um negócio tipo assim, uma poeirinha em relação ao vasto, né? A grandiosidade que é o universo. Ela até comenta que o nosso sistema solar é só um pequeno ponto dentro da nossa galáxia, que a galáxia se chama Via Láctea, que é um oceano cósmico pontilhado com cerca de 400 bilhões de estrelas. É pouca coisa ou muita coisa? Acho que é muita coisa, né? E aí ela traz aquele texto que fala assim, ó, os céus verdadeiramente declaram a glória de Deus e o firmamento de fato anuncia o quê? As obras de suas mãos. Então, quando eu tive essa primeira oportunidade assim real de ver as estrelas, assim, de ver o céu, eu fiquei assim, gente, como Deus é grandioso. Assim, foi uma experiência assim de ver a grandiosidade de Deus de uma forma que eu ainda não tinha visto. E e aí ela traz essa pergunta assim, tá, mas aí qual que é então a distância do céu para a Terra? E se você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Ela faz uma pequena comparação aqui para a gente poder entender essa imensidão, falando, explicando o que que é o ano-luz, o que que está no universo, qual que é essa distância e tal. Então, ela explica assim, ó, para a gente poder entender o tamanho, a dimensão do universo, a gente precisa da medida que é usada pelos cientistas, que é o ano-luz. E para a gente poder entender o que um ano-luz significa, a gente precisa fazer algumas continhas aí. Eu vou tentar resumir aqui para vocês tentarem captar. Mas aqui, um ano-luz, aliás, a luz é colocada pelos cientistas, né, que ela viaja numa incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Se você já dirigiu na sua vida, você sabe, sei lá, que o máximo que geralmente a gente pega numa pista é 100 quilômetros por hora, 120 quilômetros por hora. Pelo menos o máximo aqui em São Paulo que eu já vi, assim. Isso aqui é 300 mil quilômetros
por segundo. Então, assim, ela até comenta assim que a NASA fala que o fato de você fazer isso aqui, de estralar os dedos, a luz consegue dar uma volta, uma não, 7 voltas em volta da Terra. Só o fato de fazer isso, de tão rápida como ela é. Então, em 1 minuto, a luz viaja, ela fala, um pouco mais de 17,5 milhões de quilômetros em 1 minuto. Quantas horas, quantos minutos tem em 24 horas? Tem 1.440 minutos. Então, em 1 minuto, 17,5 milhões de quilômetros, em 24 horas, é mais de 25 bilhões de quilômetros. Tudo bem? É pouca coisa? Acho que não, né? Se a gente multiplica 25 bilhões, aliás, isso mesmo, 25 bilhões de quilômetros pelos 365 dias, a gente conclui que em um ano a luz viaja inacreditáveis 9 trilhões de quilômetros. Trilhões. Em um ano. E isso é o quê? Um ano-luz. 9 trilhões de quilômetros em um ano-luz. Tem uns cálculos científicos que foram feitos que fala que a extremidade externa do universo, da parte observável, minha mente não está acompanhando esses cálculos, é bem... São muitos números, eu entendo. A extremidade externa do universo observável é estimada cerca de uma distância de 46 a 47 bilhões de anos-luz. Um ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros. 47 bilhões de anos-luz é a dimensão observável do universo. E aí eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui que eu vou compartilhar. São 5 minutinhos de vídeo e depois eu vou mandar o link do documentário inteiro para vocês assistirem, que é muito legal. Deixa eu colocar aqui. Já parou para pensar sobre a imensidade de Deus? A pura magnitude de seu poder e tamanho? É um conceito difícil de entender, porque Deus é espírito, então não há nada físico sobre sua estatura. Ele não pode ser medido por metros ou milhas, tempo ou espaço. No entanto, talvez seja possível dar uma olhada no que não podemos ver ou tocar, fazendo uma jornada imaginária através de sua maior criação. Esta nave vai nos transportar até o limite do universo observável, uma distância estimada de 430 bilhões de trilhões de quilômetros. Vamos viajar na velocidade da luz, mais de 290 mil quilômetros por segundo. A essa velocidade, poderíamos fazer no mínimo 600 órbitas completas ao redor da Terra, em menos tempo do que demoramos para comer uma pequena tigela de pipocas. Partimos no dia 1º de janeiro. Viajando rapidamente pelo espaço, chegamos na Lua em menos de 1,3 segundos. Então, 4 minutos e meio depois, passamos correndo por Marte. Continuamos seguindo pelos planetas gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E 5 horas e 20 minutos após sairmos da Terra, chegamos no planeta anão Plutão. Agora vamos ajustar o trajeto para um ângulo quase perpendicular às órbitas planetárias. Atrás de nós, os limites da nossa vizinhança cósmica somem rapidamente. Entramos no espaço interestelar, o grande vazio entre o nosso sistema solar e a estrela mais próxima. 1 ano se passa, depois 2, 3, 4 anos. Finalmente, no dia 19 de abril do 5º ano desde a nossa partida da Terra,
somos momentaneamente cegados pela luz do sistema Alpha Centauri. 3 estrelas unidas pela gravidade. Elas são as estrelas mais próximas ao nosso Sol. Nós viajamos aproximadamente 41 trilhões de quilômetros, mas estamos só começando. 10 anos-luz da Terra. 2 dúzias de estrelas vizinhas brilham à nossa frente. Uma delas, Tau 7, se parece com o nosso Sol. 100 anos-luz. Nuvens de gás e poeira no braço de Órion da Via Láctea nos cercam. 1000 anos-luz. A elegante forma espiral da nossa galáxia é claramente visível. A Terra está localizada aqui. A Via Láctea faz parte de uma comunidade de no mínimo 40 galáxias, unidas pela gravidade, para formar o que é conhecido como o Grupo Local. Pelo resto da jornada, cada ponto de luz que vemos não é mais uma estrela individual, mas uma galáxia inteira, cheia de bilhões de estrelas. O nosso grupo local fica adjacente ao aglomerado de Virgo Cluster, uma grande concentração de aproximadamente 2.000 galáxias espirais elípticas e anãs que emitem nuvens quentes de plasma e poeira. Essa criação espetacular é o coração de uma cadeia de ilhas cósmicas que foram moldadas pela força gravitacional de 40.000 galáxias diferentes. Coletivamente, elas formam o superglomerado de Virgo, uma das maiores estruturas conhecidas pela ciência. Mas conforme nos afastamos, essa cadeia rapidamente se perde entre várias formações de composição e tamanhos similares. Pois Virgo é apenas uma gota em um balde cósmico que pode conter até 10 milhões de superglomerados, cada um sendo um fio fino na construção de larga escala do universo observável. Eu parei aqui só para vocês ficarem com curiosidade de assistir o resto depois. Mas você tem noção de onde a gente está em meio ao universo? E mais, que Deus criou com as suas próprias mãos tudo isso aqui e que ele já tinha um plano para, se caso desse errado, o que ia acontecer, que é mandar Jesus para cá, né, enviar o seu próprio filho, como está lá em João 3,16, e que quando Jesus voltar e depois do milênio, quando a Cidade Santa descer, ela vai se estabelecer aqui na Terra e o trono de Deus vai ser aqui na Terra. Em meio a todos esses milhares de pontinhos que vocês conseguiram ver nesse documentário, né? Que eles fizeram como que é, né? Todo esse universo. Tudo isso é para lembrar para você o quanto Deus é grande, o quão ele é grandioso, o quão a gente é tão pequenininho e que aos nossos olhos muitas vezes a gente se enxerga insignificante, mas a gente não é. Porque Deus ama a gente de um amor que não tem como mensurar. Amém? E aí, continuando aqui o que ela vem trazendo aqui, é o seguinte, ela traz a história de Abraão, faz a gente lembrar da história de Abraão, que foi quando ele começou a jornada de fé dele. E como que foi que Deus, quando ele teve encontro com Jesus, que está lá em Gênesis 15, que falou, olhe para o quê? Para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E assim será a sua descendência. Imagina, ele só teve aquela visãozinha. A gente agora conseguiu ter uma visão muito maior, né? De todas as estrelas e tal. Abraão, naquele momento, ele não conseguia, tipo, mensurar isso. Mas ele escolheu crer em Deus.
crer no que estava sendo falado para ele, né? E olha só que interessante. Se alguém quiser ler aqui para a gente, abram em Salmos 147, verso 4. Eu gostaria que alguém lesse, porque esse trecho eu achei bem, bem interessante. Cinco, Drica. É o verso 4 do 147, 4. A 147, 4. Isso. Ele determinará o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Então, Deus sabe quantas estrelas existem e ele sabe o nome de todas elas. E são poucas estrelas? Não. E Deus sabe também o seu nome, quem você é? Sim. Legal, né? E olha só, por mais que Abraão ele não conseguisse compreender essa promessa de Deus, ele acreditou na palavra de Deus. E por ele ter tido fé, por ter acreditado, a promessa se cumpriu, né? E veio dele as gerações e a gente está vivendo isso até hoje, né? A gente consegue ver hoje, né? Nós somos frutos aí dessas estrelas que Abraão olhou aí no céu naquela época lá no Antigo Testamento. E lá em Hebreus 11:12 fala que daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. E a promessa de Deus se cumpre até hoje, né? Do que aconteceu lá com Abraão. E tudo isso é para a gente compreender o quão magnífico é o Deus para quem a gente serve, a quem a gente serve. E muitas vezes é muito difícil a gente compreender que Deus, ele estendeu esse céu, tudo isso aí que a gente viu, por meio do seu poder e por meio da palavra dele. E que ele não nos esquece. E Deus, ele nos criou e nos concedeu para um santo chamado. E para isso a gente precisa ser colaborador dele. Então a gente deve ser uma luz aos gentios, abrir os olhos cegos e libertar aqueles que estão presos nas trevas. E aí, quando agora eu falo em luz, eu fico pensando nessas estrelas, né? Que elas iluminam, né, o caminho das pessoas. Quem teve a oportunidade de ver um céu estrelado, vê que não é escuro. Não tendo iluminação nenhuma, você consegue enxergar. E a gente precisa ter essa luz aqui também. E aí, sabe o que ela fala aqui? Que nada honra mais a Deus do que quando a gente tem fé para realizar a obra dele. E uma fé que enxerga muito mais além do que as habilidades que a gente tem. E como é que eu faço para ter essa fé? Isso e sobre oração que a gente vai estudar esse livro inteiro. Mas uma das coisas que a gente precisa lembrar é que o poder que está à disposição de Deus é ilimitado. Então, o céu não é o limite para isso. Nada é o limite, a gente não é o limite, a não ser que a gente coloque limite em nós mesmos. E aí tem que pensar se você não está colocando limites no poder de Deus. Que eu comecei perguntando aqui, você acredita que a palavra de Deus tem poder? E vocês falaram que sim. Então, se a palavra de Deus tem poder, eu preciso crer que ela tem poder. E eu preciso crer que quando Deus fala, isso se cumpre. Da mesma forma, uma vez a gente fez uma analogia, de crer no poder daquela palavra na sua vida. Então, quando Deus fala, por exemplo, nos mandamentos, não matarás, é Deus declarando na sua vida que você não vai matar ninguém. É o poder da palavra dele na sua vida. E você precisa crer nisso também. Estou tirando neste momento a parte da obediência que todo mundo já sabe, mas pensando no poder da palavra de Deus, até porque os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Certo? Então, o que é que limita o poder de Deus na nossa vida? A nossa fé. Então, se a gente tem fé e está disposto a crer em Deus, na grandiosidade dele, no que ele pode
fornecer, trazer, não vai ter limites do poder dele atuando na sua vida. E aí, o que Ellen White fala? Que nós temos muito pouca fé e que a gente limita o Santo de Israel. E aí vem a reflexão, se a gente se desse conta de quão Deus é grande, a gente teria muito mais fé para avançar. E por isso que a gente começou esse estudo aqui, mostrando a grandiosidade do universo, que representa a grandiosidade de Deus, porque pela natureza a gente consegue contemplar mais a Deus. A autora, que é a Melody Mason, ela traz uma história aqui de um rapaz chamado Golden Lapani. E ele era um rapaz muçulmano, lá na África, num local chamado Malawi. E aí esse rapaz ele ficou muito doente e foi mandado para casa a fim de morrer, porque não tinha mais esperança. E ele estava se preparando para isso quando ele teve 3 sonhos. E nos 3 sonhos, ele viu Jesus e ele recebeu uma instrução específica. Se você quer ser curado, torne-se cristão. Só quero fazer um adendo aqui. Hoje, existem muitos muçulmanos sonhando com Jesus. Muitos. E eles estão sendo convertidos através desses sonhos. Tem um site, eu esqueci o nome, mas depois eu ponho lá no grupo do coral. Para quem não me conhece, eu tenho um ministério no YouTube e a gente trouxe uma vez um testemunho de um pastor que ele é líder de missões da missão chamada AFM, que é o pastor Conrad Divine. E ele contou sobre os muçulmanos. Ele mostrou esse site para a gente e mostrou o quanto os muçulmanos eles vão contando os sonhos deles. Não é um site da Igreja Adventista, é um site que foi criado para os muçulmanos contarem os sonhos que eles estavam tendo, porque muitos estavam tendo assim, sonhos assim, eu sonhei com um homem de branco, e ele falou isso e falou aquilo, e aí dá para você ler com o tradutor, né? Coloca a página para traduzir para português. Muitos. Então, tem muita gente sendo convertida, tá? Então, essa história, esse livro aqui, eu nem sei que ano que foi escrito, mas, assim, isso ainda está mais atual hoje do que quando foi escrito nessa época. Então, esse muçulmano, o Golden, ele sonhou com Jesus e Jesus falou para ele, se você quer ser curado, você tem que se tornar cristão. E aí ele começou a estudar a Bíblia e não muito tempo depois ele acabou se tornando adventista do 7º dia. E ele não foi só curado, ele teve uma vida tão transformada que ele foi um obreiro de Deus, assim, muito ávido, né? Ele foi muito transformado pelo Evangelho. E aí, por onde ele passava, que ele conversava com as pessoas, ele falava de Deus e as pessoas se tornavam conversas. Aqui no livro fala que ele teve muitos ataques, né, de pessoas que perseguiram ele e tentaram matar, inclusive do povo anterior da qual ele pertencia. Mas fala que, mesmo ele sendo leigo, né, ele foi transformado por Cristo e começou a pregar a palavra, ele conduziu, no mínimo, 8.000 pessoas para Cristo. E metade desse número eram de muçulmanos. E ele foi para uma outra região que tinha já 80 adventistas, mas não tinha um batismo fazia muito tempo. E ele fez um trabalho ali e muitas pessoas cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, fala aqui. E aí, Ellen White traz um trecho de Ellen White que começa falando assim que Jesus é a nossa eficiência em todas as coisas. Muitas vezes a gente confia em nossos próprios dons ou nossas próprias aptidões, mas quem é eficiente em tudo isso é Cristo. Golden, esse ex-muçulmano, ele era uma pessoa leiga. Imagina, ele viveu a vida toda dele como muçulmano, e aí ele conhece a Cristo através de um sonho, e ele foi tão transformado que ele começa a pregar para todo mundo aí, e mais de 10.000 pessoas foram alcançadas através do trabalho dele. Isso é o quê? Confiar em Cristo, confiar na palavra de Deus, confiar no poder que vem de Deus, confiar que Deus é grande e que Ele pode todas as coisas. E aí, olha só,
Ellen White fala: o Senhor Jesus é nossa eficiência em todas as coisas. Seu Espírito tem que ser nossa inspiração. E ao nos colocarmos em suas mãos para ser veículos de luz, nossos meios de fazer bem nunca se esgotarão. Poderemos desfrutar de sua plenitude e receber daquela graça que desconhece limites. Mas se nós entregarmos completamente a Deus, se nos entregarmos completamente a Deus e se seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Então, se você se entrega a Deus e se você segue a direção de Deus, Deus se responsabiliza com que as coisas aconteçam. Não é você, é Deus. E aí vem de novo a história do você crer em quem Deus é, no grandioso Deus. Golden acabou sendo um testemunho vivo, né? E aí ela traz aqui que, de acordo com o Golden, o segredo do sucesso dele em tudo isso que ele fez é muito simples. É o estudo da Bíblia, é o jejum e é muita oração. E aqui fala, né, como que era o hábito dele, né? No caso dele, ele acordava cedo, assim, antes do pôr do sol, e às vezes ficava umas 7 horas orando. Sei que essa não é a realidade de muitos de nós, né? A gente não consegue, mas será que a gente não consegue planejar fazer jejuns, planejar ter mais tempo com Deus na nossa vida, planejar colocar Ele em primeiro lugar e buscar o poder que vem dele? Porque, e aí, quando vem dele, não tem limite para as coisas. O céu não é o limite. A nossa falta de fé que é o limitante aqui. Olha só, outra coisa que ela coloca aqui. Pense em todos os programas, os materiais de treinamento, as apresentações em multimídias e qualquer outro recurso evangelístico que sentimos ser necessários a fim de levar as pessoas para Cristo. Pense, por exemplo, como coral. Quantas coisas a gente já fez, programações, ações, vamos ajudar não sei o quê, para poder alcançar pessoas para Cristo. Ainda assim, a gente não consegue realizar aquilo que um homem efetua somente com a oração. Uma fé semelhante à de uma criança e confiança na palavra. Os materiais e todos os planejamentos são importantes? Eles são, e eles têm que ser usados, porque eles estão à nossa disposição. Mas a gente não pode confiar nisso para ter sucesso. A gente tem que confiar em quem? Em Deus, no poder que vem de Deus. E aí é tudo tão simples, a gente acaba complicando tudo, né? A vida, a gente complica tudo mais do que deveria ser. É tudo muito simples. É você ter um relacionamento diário com Deus e buscar poder do alto diariamente. E isso você só vai conseguir através da oração, através do estudo da palavra de Deus. E eu acrescento aqui, o compartilhar. Você, através da sua vida, mostrar quem Cristo é. Deus, ele não está preocupado com o domínio de métodos. Então, Deus, ele não está preocupado, por exemplo, em saber todas as técnicas vocais para cantar e ter o melhor coral do mundo em quesito musical. Deus, ele está preocupado em ser o nosso Senhor, em ser o Senhor meu e seu, nessa vida aqui na Terra. E depois que Deus cativa o nosso coração, o céu não é o limite para tudo aquilo que ele pode fazer por meio da nossa vida e até mesmo, e principalmente na vida de uma pessoa que é totalmente consagrada a ele. Então, muitas vezes a gente não é chamada, por exemplo, eu fui chamada para ser pregadora, eu fui chamada para ser evangelista, eu fui chamada para cantar no coral Projeto Volta. Mas a gente pode usar esse meio e deve usar para levar o evangelho? Sim, mas o nosso primeiro chamado é para compartilhar isso através de quem nós somos, através da transformação que Deus fez aqui em mim. Quando eu o conheci e quando eu aceitei o sacrifício, o plano da redenção que ele fez por mim, que ele fez por você. Olha só. E aí vem o texto que está lá em Marcos 10, 27, fala assim, a Bíblia nos diz, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crer. E aí vem as perguntas. Nós estamos prontos?
nós estamos orando, nós estamos realmente ansiosos para receber o poder do Espírito Santo que capacita a gente para terminar a sua obra. Olha, eu não programei isso não, tá escrito aqui, ó. Isso é Nem eu li o livro, viu? tudo isso é de acordo com a nossa capacidade do quê? De crer. E este é o segredo para a gente receber o Espírito Santo em resposta à oração. Ele é dado segundo a nossa capacidade de crer. Marcos 9:23 fala: se pode, tudo é possível ao que crê. Você crê? Ela fala aqui que nós não entendemos o grande Deus a quem servimos porque nos tornamos cristãos complacentes e satisfeitos. A gente se contenta com o estudo superficial da Bíblia, uma devoção superficial e muitas vezes orações superficiais. E a gente se satisfaz com essas coisas, num relacionamento muito superficial com o Rei do Universo. E em resultado de tudo isso, a gente fica o quê? Satisfeito ainda quando a gente recebe respostas e bênçãos que Deus dá. Porque Deus é muito misericordioso com a gente e atende os nossos pedidos. Lembra da história que eu contei? Nem ficou gravada aqui, mas que eu contei antes na introdução? As pessoas pedindo por remédios, roupas, dinheiro, e o rei deu isso para eles. Mas eram pedidos superficiais. Quando veio um rapaz e pediu ousadamente algo grandioso, o rei atendeu, porque o rei tinha o poder para fazer aquilo. E Deus tem poder para fazer muita coisa na nossa vida. Mas a gente precisa crer e a gente precisa pedir também. E isso aqui não é presunção, porque o subtítulo desse livro é A Audácia da Oração Humilde. Então a gente está falando aqui dentro da humildade e não da presunção, mas isso a gente vai decorrer nos capítulos seguintes. Ó, Deus, ele quer se revelar a nós e ele quer fazer mais, mas ele não pode fazer mais porque a gente não acredita que ele vai fazer. Então, mais uma vez, a gente volta pela falta de crer na grandiosidade de Deus e na nossa falta de fé. E aí ela complementa com um texto de Ellen White que fala assim: enquanto a igreja se satisfazer com pequenas coisas, ela deixará de receber as grandes coisas de Deus. Enquanto você satisfaz com pequenas bênçãos, outras muito maiores estavam para vir, você não está recebendo porque para você está tudo bom. E aí, isso me faz lembrar muito daquela mornidão que é falado lá em Apocalipse. Tipo, a gente está vivendo ali numa mornidão espiritual. Então, em vez da gente se contentar com a posição espiritual que a gente está neste momento, e aí eu quero te perguntar, qual é a posição espiritual que você está neste momento, que você enxerga que você está nesse momento? Isso é uma reflexão para você fazer com você mesmo, tá? Não precisa responder para mim, não. Qual é a posição espiritual que você está neste momento? E agora você vai pegar essa posição espiritual que você está neste momento e vai pensar nisso e vai começar o quê? Pedir mais para Deus. Assim como ali falou, eu preciso mais do Espírito Santo. Então, peça mais pelo Espírito Santo. Eu preciso desse trabalho. Então, peça, mas o que mais você pode pedir para Deus? E que isso, eu penso até assim, que coisas que vão edificar o seu caráter e coisas que vão te fazer ficar próximo de Deus também. Porque não adianta você querer pedir uma coisa que parece muito boa, mas é uma coisa que vai te afastar totalmente dos caminhos de Deus. Provavelmente ele vai te dar um não como resposta, você só vai entender lá na frente o porquê, mas as respostas de Deus sempre estão ligadas também com a nossa salvação. Se isso pode te levar para a vida eterna, Deus vai te preparar para receber essa bênção. Mas se isso não for te preparar para a vida eterna, não fica martelando numa coisa que pode ser que não seja a resposta de Deus. Então, comecemos a pedir mais em oração. Comecemos a o quê? A acreditar mais em Deus pela fé. Comecemos a buscar mais dele em sua palavra. E conforme você vai descobrindo na Bíblia, o céu não é o limite para quem nosso Deus é ou para o que ele é capaz de fazer. E aí, a gente precisa o quê? Começar a ousar pedir mais a Deus. Este é o primeiro estudo aqui do livro, deste capítulo. Para a gente ter
noção de quem Deus é, da fé que eu preciso ter e de como está o meu relacionamento com Ele. Será que eu não estou vivendo como um pequeno espiritualmente? E eu preciso alcançar essa grandiosidade espiritual, até mesmo para levar o evangelho avante e abreviar a volta de Jesus. E aí, a tarefa para vocês hoje é vocês falarem com Deus como vocês se sentem espiritualmente e o que vocês almejam tanto querer, o que vocês seriam ousados a pedir a Deus. E eu gostaria que vocês começassem a orar individualmente por um pedido específico, ousado, que você queria fazer para Deus. E começar a orar por isso durante toda a jornada que a gente vai fazer aqui com a leitura desse livro. Se é para a gente ser ousado, acho que a gente tem que começar em algum ponto, e eu acho que pode ser hoje. Tá bom? Eu não sei, eu acabei falando tudo, mas a partir dos próximos, a ideia é que vocês comentem junto, a gente discuta junto, até porque se vocês quiserem comprar o livro também, né, para ir acompanhando. Mas a ideia é que a gente também discuta e debate junto os assuntos aqui falados. Mas eu queria saber se alguém tem alguma colocação, quer contribuir com alguma coisa sobre o que viu, o que falou, ou alguma experiência que teve. Não, a gente vai fazer a oração, tirar uma foto todo mundo aqui junto e descansar, né? Ou quem ainda tem alguma atividade para fazer, algum trabalho. Ninguém quer falar? Dai. Drica, desculpa, perdão, Eliana, acho que a Eliana ia Pode falar, Dai. Ao longo da discussão, me lembrei de três textos bíblicos, né? Você comentou sobre o fato de que Deus ele chama as estrelas pelo nome, né? Ele as criou e ele conhece. E esse texto que você pediu para que a gente lesse aqui, ele se repete, mas de uma outra forma, né? Com outras palavras, em Isaías 40, verso 6. Lá diz a mesma coisa, que Deus ele é muito grande, que ele conhece, né? Ele criou cada uma das estrelas, que ele conhece cada uma pelo nome e que quando ele chama, elas não ousam faltar. Então, olha só. Outro texto que me lembrou aqui foi Tiago, né? No capítulo 1, dos versos 5 ao 8. E lá vem dizendo assim que quando a gente precisa de sabedoria, a gente pode pedir a Deus. Só que nós precisamos pedir crendo. Porque se nós pedirmos com dúvida, não vai adiantar nada, a gente vai ser como, e o texto bíblico é claro, diz assim que nós seremos como as ondas do mar, sabe, que vêm e vão, assim. E, por fim, esse texto é muito conhecido, até porque a gente canta uma música que repete muito ele, que está em Salmos 19, verso 1, que diz que os céus, né, a terra, ela mostra, né, a glória de Deus, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o fundamento demonstra a habilidade das mãos dele. Então, assim, só ao longo da discussão aí, o que a gente leu, né, estudou hoje, assim, me lembrou esses 3 versos específicos aí. Amém. Vamos orar. Querido Deus que habita nas alturas do céu, muito obrigada, Senhor, por esse estudo de hoje, por entendermos e reconhecermos, Senhor, o quão grande o Senhor é, e queremos nos entregar aqui em Suas mãos, para que o Senhor nos ensine a cada dia mais a ter mais fé e a crer nas Suas promessas e a crer na Sua palavra, Senhor. E eu também quero aproveitar e entregar aqui os pedidos que vão ser feitos a Ti, aqueles pedidos mais ousados e que só o Senhor tem poder para realizar. Que o Senhor tome a cada um em suas mãos e que tudo seja realizado conforme o Teu querer, conforme a Sua santa vontade e que seja para a salvação de todos aqui, Senhor. Muito obrigada por esses momentos, por a gente poder estar aqui juntos. Que o Senhor esteja conosco durante essa noite, nos prepare para um novo dia amanhã e para o final de semana, né, para passar um sábado especial contigo também na tua casa. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.